No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã do primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima, e assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. E então disse Deus: que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome da terra à parte seca e à massa das águas que se havia juntado, e ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. E determinou que a terra seja coberta de todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo sua espécie, e árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos, e que sejam também luzeiros nos céus para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes nos céus, a fim de iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite, e fazerem separação entre luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus: fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim aconteceu. Desta forma, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, em conformidade com suas muitas espécies, e todas as aves também de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, declarando: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multipliquem na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. E disse Deus:
que a terra produzem seres vivos segundo as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e de todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com suas espécies. E assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as férias selvagens, segundo as suas espécies, os rebanhos domésticos, conforme suas espécies, répteis, e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres vivos que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as aves que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, e todas as criaturas que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus completou toda a sua criação. Eis que tudo era muito bom. E houve assim a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. E nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. Esta é a história do início da humanidade, no tempo em que Yahvé, Deus, criou o céu e a terra. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra e nem havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de águas brotavam na terra, regavam toda a superfície do solo. E então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, Yahvé Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie das árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre todo o território de Ávila, onde existe ouro.
O ouro naquela terra é de pureza excelente, terra no qual se encontra o bedólio, raro perfume, e a valiosa pedra ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é chamado Gion. O terceiro, que flui pelo lado leste da Assíria, é conhecido como Rio Tigre. E o quarto é o grande rio Eufrates. Assim, Yahvé, Deus, o Senhor, tornou o homem e o colocou no jardim do Éden, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com toda certeza morrerás. Então declarou Yahvé, o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele algum que ajude e a ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida os trouxe à presença do homem, para ver como este os chamaria. E o nome que o homem desse a cada um ser vivo, dessa precisamente seria seu nome. E deste modo, o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Então Yahvé, Deus, fez Adão cair em profundo sono, e enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda do seu pai e da sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Prezados amigos e seguidores do canal Escatologia de Deus, hoje é um dia de grande celebração, pois alcançamos um marco importante em nossa jornada. Agradecemos do fundo dos nossos corações por se juntarem a nós nessa exploração profunda das Escrituras e da escatologia. Nosso primeiro vídeo narrado nos capítulos 1 e 2 de Gênesis foi uma experiência incrível, permitindo-nos mergulhar nas origens da criação de acordo com as Escrituras. Vosso apoio e participação nos encorajam a continuar nossa jornada, compartilhar o conhecimento e fé. Agora olhamos adiante para o próximo capítulo crucial, a queda do homem, no capítulo 3 de Gênesis. Esse é um ponto fundamental na história da humanidade e no plano de Deus para a redenção. Estamos empolgados em compartilhar essa narrativa com vocês e continuar nossa exploração da escatologia à luz da Bíblia. Agradecemos imensamente por serem parte dessa jornada conosco. Seus comentários, perguntas e apoio nos inspiram a aprofundar nossa busca pelo entendimento espiritual escatológico. Juntos continuaremos a desvendar os mistérios da fé. Estejam atentos ao nosso próximo vídeo e mais uma vez obrigado por
fazerem parte da comunidade Escatologia de Deus. Com gratidão, William Suíço e equipe Escatologia de Deus. Shalom a todos.